Meu amigo, escute com atenção. Este momento pode mudar tudo. Chega um ponto na vida de cada pessoa em que ela precisa tomar uma decisão fundamental: continuar correndo atrás do barulho deste mundo ou, finalmente, sintonizar o seu coração à pequena e silenciosa voz de Deus. Estamos em uma época onde a sociedade nos bombardeia constantemente com informações, distrações e demandas que nos afastam do essencial. O mundo grita por nossa atenção, nos chama a seguir suas regras, suas normas e seu ritmo frenético. Mas eu te digo hoje, com todo o fervor do meu coração, a escolha mais poderosa que você pode fazer é desviar o olhar do que é passageiro e fixá-lo naquele que é eterno, Deus. Vivemos em um mundo onde o barulho parece ser a norma, onde a competição, a comparação e a busca incessante por aprovação externa tomam conta das nossas vidas. Mas a verdadeira força não está no gritar, no competir, ou no mostrar para os outros o quanto somos capazes. A verdadeira força vem da quietude, vem da paz de estar na presença de Deus, ouvindo a sua voz com clareza, longe da bagunça que o mundo oferece. E o que a maioria das pessoas não entende é que o silêncio não é fraqueza. O silêncio, quando dirigido por Deus, é poder. Humildade não é derrota. A humildade é, na verdade, o caminho para a grandeza real. É quando você se coloca sob a direção divina que encontra uma força que o mundo não pode oferecer. Se você deseja se erguer na vida, primeiro você precisa se curvar diante de Deus. Se você deseja vencer as tempestades, precisa aprender a se aquietar na presença daquele que controla os ventos. Não é na gritaria do mundo que encontraremos nossa força, mas no silêncio da entrega, no reconhecimento de que somos nada sem Ele. O que o mundo espera de nós é exatamente o oposto do que Deus nos chama a ser. O mundo diz que devemos gritar para ser ouvidos, lutar para ser reconhecidos, correr atrás de status e atenção. Mas Deus nos chama a algo mais profundo. Ele nos chama para um caminho de quietude, humildade e foco em sua vontade. E esse caminho, meu amigo, é o único que pode verdadeiramente transformar a nossa vida em um mundo cheio de gritos, disputas e confusão. Muitos ainda acreditam que o silêncio é sinal de fraqueza. A sociedade nos ensina que, para sermos vistos e ouvidos, precisamos nos destacar, precisamos ser ruidosos, precisamos competir. Mas, na verdade, o silêncio é uma das formas mais poderosas de ação que existem. E a verdadeira força está em saber silenciar a nossa alma para ouvir a voz de Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes é no silêncio que Deus fala de forma mais clara? Quando paramos de falar, quando nos aquietamos diante de Deus, é nesse momento que Ele pode trabalhar em nossos corações. O silêncio não é ausência de ação, mas sim um espaço de preparação, de discernimento e de conexão profunda com o divino. Padre Mário Sartori nos ensina que, enquanto o mundo busca fazer barulho, é na quietude que encontramos a verdadeira direção. O silêncio diante de Deus nos permite ver a vida com clareza, sem as distorções causadas pelo ego e pelas distrações externas. Ele nos permite ouvir a sua voz de maneira mais nítida, nos direcionando em cada decisão, em cada caminho que tomamos. No silêncio, encontramos a verdadeira sabedoria. A sabedoria de saber quando falar
e quando ficar em silêncio, quando agir e quando esperar, é um poder que só os humildes podem experimentar. O orgulho se manifesta no barulho, na constante necessidade de ser ouvido e reconhecido. Mas a humildade, por outro lado, é como uma semente que cresce silenciosamente, sem necessidade de se exibir, mas com impacto profundo e duradouro. Há uma força que vem do silêncio que é mais poderosa do que qualquer argumento ou grito. Quando você escolhe silenciar o seu coração diante de Deus, quando você escolhe confiar em sua direção, em vez de seguir os impulsos da sua própria vontade, você abre a porta para um poder que vem de cima. E esse poder não pode ser impedido, nem pelos ventos mais fortes, nem pelas tempestades mais intensas. O mundo pode nos ensinar a lutar por nossa voz, mas Deus nos chama para lutar em silêncio. E é nesse silêncio que encontramos a verdadeira força em um mundo onde a competição, a fama e o reconhecimento são constantemente exaltados. A humildade muitas vezes é vista como uma fraqueza. A sociedade nos ensina que devemos ser os melhores, os mais visíveis, os mais notados. No entanto, o verdadeiro caminho para a grandeza não está na exibição de nossas conquistas, mas na humildade diante de Deus. Padre Mário Sartori nos ensina que a humildade não é algo a ser temido ou evitado, mas sim o caminho para a verdadeira elevação. Quando falamos de humildade, não estamos falando de uma humildade falsa ou forçada, mas de uma atitude genuína de coração que reconhece que tudo o que somos e temos vem de Deus. E essa humildade, ao contrário do que o mundo pensa, não é uma forma de fraqueza, mas de grande força espiritual. A humildade é a chave que nos abre o portão para a grandeza espiritual. Quando nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta no tempo certo. Não precisamos buscar o aplauso dos homens nem as honras do mundo. Ao contrário, devemos buscar agradar a Deus em tudo o que fazemos. E quando fazemos isso com um coração humilde, Ele nos coloca em posições de grande responsabilidade e influência, não porque merecemos, mas porque Ele nos confiou essa missão. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos de como a humildade leva à grandeza. Um exemplo claro é o de Jesus Cristo, que, mesmo sendo Filho de Deus, se humilhou até a morte, mort de cruz. Ele não procurou a exaltação ou o reconhecimento, mas se entregou completamente à vontade do Pai. E por causa dessa humildade, Deus o exaltou, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. O mundo pode dizer que devemos nos destacar e lutar pela nossa posição, mas Deus nos chama para um caminho diferente. Ele nos chama para buscar a humildade, para reconhecer que sem Ele não somos nada, e que tudo o que temos e fazemos é para a sua glória. Quando nos colocamos sob a sua mão poderosa, Ele nos levanta e nos coloca onde Ele deseja, com um propósito muito maior do que poderíamos imaginar. A verdadeira grandeza não vem da autossuficiência ou da exaltação do ego. Ela vem do reconhecimento de que somos completamente dependentes de Deus. E essa grandeza é alcançada por meio da humildade, o que nos permite ser usados por Ele de maneiras extraordinárias, em um mundo onde somos constantemente distraídos por problemas, desafios e demandas externas. Aprender a focar em Deus é uma das habilidades mais poderosas que podemos cultivar. A vida moderna nos empurra para a pressa, a ansiedade e a dispersão. Mas a Bíblia nos ensina que
Ao focarmos em Deus, encontramos a verdadeira paz e direção. Mesmo em meio ao caos, Padre Mário Sartori nos orienta a desviar os nossos olhos do que é passageiro e colocar nossa atenção no eterno. Ele nos lembra que, quando escolhemos focar em Deus, as circunstâncias ao nosso redor não têm mais o mesmo poder sobre nós. O mundo pode estar em turbulência, mas, ao mantermos nossos olhos fixos em Cristo, encontramos a serenidade que transcende qualquer tempestade. Focar em Deus significa fazer uma escolha consciente de dedicar tempo e energia ao relacionamento com Ele. Isso não é algo opcional ou secundário, mas a base sobre a qual nossa vida deve ser construída. Quando nos afastamos das distrações do mundo e escolhemos buscar a Sua presença, começamos a ver as coisas com novos olhos. O que antes parecia insuperável torna-se uma oportunidade para crescer espiritualmente. As dificuldades se tornam um terreno fértil para a nossa fé ser cultivada. E como podemos fazer isso na prática? Primeiramente, reservando momentos diários de oração e reflexão. Jesus nos ensinou que, em meio à agitação, é fundamental retirarmos-nos para um lugar de silêncio e oração. É nesse tempo de quietude que recebemos sua orientação, sua força e sua paz. Padre Mário nos incentiva a buscar esse lugar de tranquilidade, onde podemos ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações, nos dando a clareza e a sabedoria que precisamos para tomar decisões. Focar em Deus também significa confiar plenamente em Sua soberania. Muitas vezes, nos perdemos em nossos próprios planos, preocupações e agendas. Mas quando nos entregamos ao controle de Deus, aceitamos que Ele tem um propósito divino para cada situação e que nada acontece sem a Sua permissão. A verdadeira confiança em Deus não é apenas dizer eu confio em Ti, mas viver de maneira que mostre que Ele é realmente o Senhor sobre todas as coisas em nossa vida. Ao focarmos em Deus, a nossa perspectiva muda. Passamos a ver o mundo com uma lente divina, onde tudo ganha significado e propósito. Os problemas não desaparecem, mas nossa capacidade de enfrentá-los se fortalece. Pois sabemos que estamos alinhados com a vontade de Deus. Portanto, meu amigo, a verdadeira paz e direção vem do foco em Deus. Ao nos concentrarmos nele, aprendemos a viver com propósito, paz e uma confiança inabalável, independentemente das circunstâncias. Quando mantemos nossos olhos fixos em Cristo, Ele nos guia, nos fortalece e nos transforma para a sua glória. Vivemos em um mundo ruidoso, onde o barulho parece ser a norma, a constante agitação, os gritos de urgência e os pedidos de atenção nos rodeiam a cada momento. É difícil encontrar um espaço de silêncio, especialmente quando a sociedade valoriza tanto o som, a visibilidade e a competição. No entanto, é no silêncio que encontramos um poder transformador, que não pode ser comparado a nada que o mundo ofereça. Padre Mário Sartori nos ensina que o silêncio, longe de ser um sinal de fraqueza ou inatividade, é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus e com o propósito que Ele tem para nós. O silêncio nos permite ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Em um mundo onde as distrações são infinitas, o silêncio nos ajuda a sintonizar nossos corações com o coração de Deus. Quando nos calamos diante dEle, abrimos espaço para que Ele fale em nossas vidas de maneira profunda e transformadora. Mas o que significa realmente silêncio não é simplesmente a ausência de som, mas um estado de espírito. O silêncio é um ato de rendição,
Um momento onde deixamos de lado nossos próprios pensamentos, preocupações e desejos. E damos a Deus a oportunidade de nos guiar. Esse tipo de silêncio exige coragem, pois é fácil se perder nas vozes do mundo, nas opiniões alheias e nas expectativas da sociedade. No entanto, quando escolhemos estar em silêncio diante de Deus, permitimos que Ele nos molda de acordo com Sua vontade. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus fala em momentos de silêncio. Lembre-se de Elias, que encontrou a presença de Deus não no vento forte, nem no terremoto, mas na voz mansa e suave. 1 Reis, 1:9, 1:2. Isso nos ensina que, muitas vezes, a voz de Deus não está nos gritos e nas pressas, mas na tranquilidade e na quietude. Em momentos de silêncio, somos capazes de discernir sua orientação e sentir sua presença de uma maneira que não seria possível em meio ao barulho. O silêncio também é um reflexo de humildade. Quando escolhemos ficar em silêncio, estamos nos afastando do desejo de ser vistos ou ouvidos. Em vez disso, escolhemos ouvir, escolher com sabedoria, esperar o tempo de Deus. Como Jesus ensinou, devemos aprender a ficar quietos e confiar em sua sabedoria, sabendo que, ao fazer isso, Ele agirá em nosso favor, mesmo que não possamos ver o que está acontecendo imediatamente. Por isso, a prática do silêncio é uma chave para a verdadeira força espiritual. Não é uma força vazia, mas uma força que vem de um coração em paz com Deus. Um coração disposto a escutar e obedecer. Padre Mário Sartori nos lembra que o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas uma expressão da nossa confiança em Deus. Quando nos silenciamos, Deus pode agir. Ele pode moldar nosso caráter, Ele pode realizar sua vontade em nossa vida, de maneiras que, muitas vezes, não compreendemos no momento. Em resumo, o silêncio é o campo aonde a verdadeira transformação ocorre. Quando escolhemos nos aquietar diante de Deus, permitimos que Ele faça uma obra em nós que o barulho do mundo nunca poderia fazer. O poder do silêncio nos permite ser moldados pela mão de Deus, nos capacita a viver com sabedoria, discernimento e fé, em um mundo onde somos constantemente incentivados a lutar pelos nossos direitos, a buscar a nossa própria felicidade e a defender nossas opiniões a todo custo. A ideia de entrega pode parecer estranha e até contraditória. A sociedade nos ensina que, para sermos vitoriosos, devemos controlar tudo ao nosso redor, lutar por cada conquista e nunca ceder. No entanto, a Bíblia e os ensinamentos de Padre Mário Sartori nos mostram que a verdadeira vitória só vem quando nos entregamos totalmente à vontade de Deus. Entregar-se não é o mesmo que desistir. Quando falamos de entrega, não estamos falando de uma rendição passiva ou derrotada. Estamos falando de uma entrega ativa, cheia de confiança em Deus, reconhecendo que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e que sua vontade é sempre melhor do que a nossa. Ao nos entregarmos a Deus, estamos dizendo: Senhor, eu não entendo tudo que está acontecendo, mas confio que o Senhor está no controle, que o seu plano é o melhor para mim. A entrega verdadeira acontece quando paramos de lutar contra os desafios, as dificuldades e as tempestades da vida com nossas próprias forças, e começamos a confiar em Deus para lutar
por nós, isso não significa que seremos passivos, mas que seremos ativos na nossa fé, confiando que Deus tomará a frente e nos guiará. Padre Mário Sartori nos lembra que quando nos entregamos de verdade a Deus, não estamos perdendo, mas estamos ganhando. Estamos permitindo que Ele faça o que precisamos e o que não conseguimos fazer sozinhos. A entrega também é uma forma de humildade. Quando nos entregamos a Deus, reconhecemos nossa limitação, nossa incapacidade de controlar todos os aspectos da vida e aceitamos que sem Ele nada somos. Isso nos leva a um lugar de profunda paz, porque sabemos que, em vez de lutar contra as ondas da vida, podemos descansar no fato de que Deus está no comando. Um exemplo claro disso é Jesus, que mesmo sendo filho de Deus, entregou sua vida ao Pai, dizendo: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Lucas 2, 2:4. Jesus não resistiu à vontade de Deus, mas se entregou completamente a ela, confiando que, embora fosse doloroso e difícil, havia um propósito eterno na sua entrega. E foi por meio dessa entrega total que ele conquistou a vitória sobre a morte e o pecado. Padre Mário Sartori também nos ensina que a verdadeira entrega envolve deixar de lado nossa necessidade de controle. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo, conforme nossos próprios planos. Mas a entrega é deixar de lado esses planos e confiar que Deus sabe o que é melhor. Ao fazermos isso, não só encontramos paz, mas também experimentamos uma transformação profunda em nossas vidas. A entrega é o caminho para a verdadeira liberdade, pois quando nos entregamos a Deus, Ele nos liberta do fardo do controle e nos dá uma nova perspectiva sobre a vida. Portanto, a entrega a Deus não é um sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Ela é o meio pelo qual Deus pode trabalhar em nossas vidas de maneira sobrenatural. Quando entregamos nossas preocupações, medos e desejos a Ele, permitimos que Ele nos guie de forma mais eficaz, nos transformando para sermos mais como Cristo. A entrega é o ponto de partida para a verdadeira vitória em Cristo. Vivemos em uma sociedade que nos incentiva a reagir imediatamente, a sempre dar uma resposta, a nos defender, a lutar pelos nossos direitos. Somos bombardeados o tempo todo com opiniões, críticas e desafios. E muitas vezes sentimos a necessidade de responder, de mostrar que estamos certos ou de defender a nossa posição. Mas, como o Padre Mário Sartori nos ensina, nem toda provocação merece uma resposta. E às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que podemos dar. A tentação de responder ao mundo, de reagir a cada comentário ou provocação, é algo que todos enfrentamos. Quando somos injustiçados, quando nossas opiniões são desafiadas, ou quando somos atacados, a nossa primeira reação é querer responder, defender-nos, fazer com que os outros vejam a nossa verdade. No entanto, Deus nos chama para um caminho diferente. Ele nos ensina que, ao invés de reagir com impulsividade, devemos aprender a confiar em sua justiça e a esperar por sua direção. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como lidar com as provocações e acusações, quando foi acusado injustamente diante de Pilatos. Ele não abriu a boca para se defender. Ele poderia ter reagido, poderia ter chamado legiões de anjos para defendê-lo, mas escolheu o silêncio.
Ele confiou em Deus e sabia que a sua justiça seria feita no tempo certo. O silêncio de Jesus diante das acusações foi uma das demonstrações mais poderosas de fé e confiança em Deus. Padre Mario Sartori nos lembra que quando escolhemos não responder à provocação do mundo, estamos colocando nossa confiança em Deus para agir em nosso favor. O mundo nos diz para reagir, para gritar, para lutar por nossos direitos. Mas Deus nos chama a agir de maneira diferente. Ele nos chama para confiar que Ele está no controle, que Ele sabe o que é melhor para nós e que no seu tempo Ele trará a justiça. É importante entender que o silêncio diante das provocações não significa passividade ou fraqueza. Pelo contrário, o silêncio é uma forma de força. Quando escolhemos não reagir imediatamente, quando nos abstemos de defender nossa posição com raiva ou orgulho, estamos demonstrando autocontrole e maturidade espiritual. Estamos, na verdade, permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas de maneira mais eficaz, sem que nossa carne ou nosso ego interfiram. Tiago 1:19. A Bíblia nos ensina: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Este versículo nos lembra da importância de dar ouvidos antes de falar e de ser lento em nossa raiva. Quando somos provocados, devemos primeiro ouvir, refletir e buscar a orientação de Deus. Em vez de responder de maneira impulsiva, o silêncio nos dá tempo para orar, para buscar a sabedoria de Deus e para permitir que Ele nos guie em nossas respostas. Muitas vezes, ao permanecer em silêncio, colocamos a batalha nas mãos de Deus. Quando deixamos de responder, abrimos espaço para que Ele haja em nosso favor. Como diz a palavra de Deus em Romanos 12:19, Nilton, não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando escolhemos não reagir com raiva ou vingança, estamos confiando que Deus fará justiça de maneira muito mais perfeita do que nós jamais poderíamos fazer. Portanto, a tentação de responder ao mundo é algo com o qual todos devemos lutar. Mas, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira diferente. Somos chamados a confiar em Deus, a esperar por sua justiça e a permitir que Ele haja em nosso favor. O silêncio diante das provocações é uma expressão de fé e confiança em Deus. E é nele que encontramos a verdadeira paz e força. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido pelo número de seguidores, curtidas e reconhecimento público, a tentação de buscar status e aprovação se torna uma luta diária. Somos constantemente incentivados a mostrar nosso valor, a nos destacar, a sermos vistos e reconhecidos pelos outros. A sociedade valoriza a aparência, o poder e a visibilidade, fazendo com que, muitas vezes, a busca por status se torne um objetivo central em nossas vidas. Mas, como nos ensina Padre Mario Sartori, o verdadeiro valor não vem da aprovação do mundo, mas de nossa relação com Deus. A tentação de buscar reconhecimento é algo com o qual todos nós lidamos em algum momento. Queremos ser vistos, queremos ser validados, queremos que os outros nos elogiem e reconheçam nossas conquistas. No entanto, quando fazemos disso uma busca constante, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa, a aprovação de Deus. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de buscar a glória
humana em vez da glória de Deus. Em João 5,44, Jesus pergunta: como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem daquele que só é Deus? Padre Mário Sartori nos lembra que a verdadeira grandeza não vem do reconhecimento das pessoas, mas da humildade diante de Deus. Deus não está interessado no nosso status, no nosso título ou no nosso cargo. Ele vê o coração. E é lá que Ele deseja morar. Quando colocamos nossa identidade em Cristo e não em nossa posição social, começamos a viver com um propósito mais profundo. Não precisamos mais correr atrás da aprovação dos outros, porque sabemos que já somos amados e aceitos por Deus, independentemente do que o mundo pensa. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como lidar com a tentação do status. Em Filipenses 2:6-7, está escrito que, embora sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a ser retido, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Jesus sendo o Filho de Deus. Poderia ter buscado o reconhecimento e a glória que o mundo oferece, mas escolheu se humilhar, servir aos outros e fazer a vontade do Pai. Ele não estava interessado em exaltar a si mesmo, mas em cumprir a missão divina que lhe foi dada. Em nossa caminhada cristã, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, a escolher a humildade em vez do status, a colocar o serviço ao próximo acima da busca por reconhecimento. A verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pelo quanto estamos dispostos a servir e a amar e a nos colocar em último lugar, para que Cristo seja exaltado em nossas vidas. Deus não chama os mais poderosos ou os mais visíveis. Ele chama aqueles que estão dispostos a colocar sua vontade acima de todas as coisas. Quando buscamos o reconhecimento do mundo, ficamos presos a um ciclo de comparação e insatisfação. Mas quando buscamos agradar a Deus, encontramos a paz e a satisfação que nada mais pode nos dar. Portanto, a tentação de buscar status e reconhecimento é algo que todos enfrentamos, mas Deus nos chama a uma vida de humildade e serviço. Em vez de buscar a glória dos homens, devemos focar em glorificar a Deus em tudo o que fazemos, sabendo que Ele é o único que merece toda a honra e louvor. Quando fazemos isso, experimentamos a verdadeira paz e satisfação, pois nossa identidade está firmemente estabelecida em Cristo. A ira é uma emoção poderosa, que muitas vezes surge diante de injustiças, provocações e situações que nos afetam diretamente. Quando alguém nos faz mal ou nos trata de forma injusta, nossa reação natural pode ser de raiva, frustração ou desejo de vingança. No entanto, a Bíblia nos ensina que a ira, quando não controlada, pode nos destruir. E que a melhor maneira de vencer a ira é através do silêncio e da entrega a Deus. Padre Mário Sartori nos alerta sobre o perigo de deixar que a raiva domine nossos corações. A ira muitas vezes nos leva a tomar decisões impulsivas, a agir de forma imprudente e a dizer palavras que podem machucar os outros e prejudicar a nós mesmos. Mas Deus nos chama a uma resposta diferente. Ele nos ensina que, quando somos provocados ou injustiçados, a nossa reação não deve ser imediata e impulsiva, mas deve ser guiada pela sabedoria e pelo discernimento que vem dele. Em Efésios 4:26-27,
A Bíblia nos ensina: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Este versículo nos lembra que, embora a ira em si não seja um pecado, é essencial que saibamos controlar essa emoção, para que ela não nos leve a atitudes e palavras impensadas. O silêncio diante da ira é uma forma de controlar a situação, de dar espaço para que Deus haja em nosso favor. Quando somos atacados ou injustiçados, a nossa tendência é querer reagir imediatamente, talvez com palavras duras ou atitude agressiva. No entanto, como nos ensina Padre Mário Sartori, quando escolhemos o silêncio, estamos permitindo que Deus lute as nossas batalhas. Quando optamos por não reagir com raiva, estamos confiando que Deus, em seu tempo, trará a justiça, e que Ele conhece melhor do que nós as circunstâncias e os corações envolvidos. O exemplo de Jesus, mais uma vez, é um modelo perfeito para nós. Quando foi injustamente acusado, humilhado e condenado à morte, Ele não se defendeu. Em vez de reagir com raiva ou querer vingança, Ele permaneceu em silêncio diante de seus acusadores. Em 1 Pedro 2:3, lemos: quando injuriado, não injuriava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus confiou totalmente a sua justiça a Deus, e isso se tornou a vitória final sobre a morte e o pecado. Escolher o silêncio em momentos de ira não é fraqueza, é uma demonstração de fé e confiança em Deus. Quando guardamos nossa boca e nossos sentimentos, entregamos a Deus a oportunidade de agir de maneiras que jamais poderíamos imaginar. O silêncio diante da ira nos dá o controle sobre nós mesmos, nos permite manter a paz e nos ajuda a evitar arrependimentos futuros por palavras e ações impensadas. Além disso, o silêncio nos permite refletir e orar antes de tomar qualquer atitude. Quando ficamos em silêncio, abrimos espaço para que Deus nos guie em nossa resposta, para que possamos agir com sabedoria e não por impulso. O silêncio é o terreno onde Deus trabalha em nossos corações, nos transformando, purificando e nos ensinando a ser mais semelhantes a Cristo. Portanto, vencer a ira não significa simplesmente reprimir nossas emoções, mas sim escolher um caminho de silêncio e confiança em Deus. Em vez de reagir com raiva, devemos aprender a confiar que Deus, o justo juiz, trará a justiça e que, ao final, Ele nos dará a paz que o mundo não pode oferecer. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos a necessidade de renovação, seja por causa das dificuldades que enfrentamos, das feridas emocionais, ou simplesmente pela rotina que nos arrasta. Todos sentimos a necessidade de uma transformação interior, de um recomeço espiritual. A boa notícia é que Deus deseja profundamente renovar nossas vidas, restaurar nossos corações e nos dar uma nova perspectiva. E essa renovação começa quando escolhemos focar em Deus e nos afastar das distrações que o mundo nos oferece. Padre Mário Sartori nos ensina que, para experimentarmos uma verdadeira renovação espiritual, precisamos criar espaço para Deus em nossas vidas. O mundo está cheio de vozes que querem nos desviar do caminho de Deus. As preocupações diárias, as exigências do trabalho, as distrações das redes sociais
E até mesmo as dificuldades pessoais podem nos afastar do foco que deveríamos ter em Deus. Mas, quando escolhemos dedicar tempo a Ele, buscar a sua presença e ouvir a sua voz, começamos a experimentar uma verdadeira renovação espiritual. A renovação espiritual não é algo que acontece de uma hora para outra. Ela é um processo contínuo que exige nossa disposição e dedicação. Em Romanos 1:2, Paulo nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A renovação começa quando escolhemos não seguir os padrões do mundo, mas sim buscar a transformação que vem de Deus. Isso significa mudar nossa maneira de pensar, nossos hábitos e nossa perspectiva sobre a vida. É um convite para deixar que a palavra de Deus molde o nosso interior, transformando-nos em pessoas mais parecidas com Cristo. Essa transformação começa no coração. Quando permitimos que Deus nos toque profundamente, Ele começa a remover as camadas de medo, insegurança, raiva e orgulho que nos impedem de viver plenamente em Sua vontade. Deus deseja restaurar a nossa identidade, curar nossas feridas e nos dar uma nova visão da vida. Quando nos entregamos a Ele, Ele começa a nos moldar, tornando-nos mais pacientes, mais amorosos e mais compassivos. Padre Mário Sartori nos desafia a criar momentos diários de reflexão, oração e silêncio, onde possamos ouvir a voz de Deus e permitir que Ele nos transforme. Muitas vezes, a correria do dia a dia nos impede de ouvir Deus, mas quando paramos para buscar Sua presença, Ele começa a renovar nossa mente, nossos pensamentos e nossas atitudes. É no silêncio da oração que a nossa alma encontra descanso e renovação. Em 2 Coríntios 4:1-6, Paulo diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a decair, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. A renovação espiritual é um processo diário. Oft vezes, podemos nos sentir cansados, desgastados ou desanimados, mas a promessa de Deus é que, mesmo quando exteriormente estamos sendo desafiados, interiormente Ele está nos renovando. Ele nunca nos deixa sozinhos em nossas lutas. Cada desafio é uma oportunidade para Ele trabalhar em nós e nos tornar mais fortes espiritualmente. Portanto, se você se sente cansado, perdido ou distante de Deus, saiba que Ele está pronto para renovar sua vida. A renovação espiritual começa com uma escolha: escolher focar em Deus, buscar a Sua presença e confiar que Ele é capaz de restaurar todas as áreas da sua vida. Quando você se entrega a Deus e permite que Ele trabalhe no seu coração, você começa a experimentar uma transformação profunda e duradoura. A renovação espiritual não é apenas sobre mudar nossos hábitos, mas sobre permitir que Deus nos transforme de dentro para fora. É uma jornada contínua de fé, onde Deus nos guia em cada passo, nos dando a força para vencer os desafios e a sabedoria para viver de acordo com a Sua vontade. E, à medida que Ele nos renova, também nos usa para impactar o mundo ao nosso redor, refletindo a Sua luz e amor para todos aqueles com quem entramos em contato. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos desafios espirituais que testam nossa fé, nossa paciência e nossa confiança em Deus. Esses desafios podem vir de diversas formas: dúvidas internas, tentações externas.
crises de fé ou dificuldades que parecem não ter fim. No entanto, em cada uma dessas situações, Deus nos convida a confiar nele e a manter nossos olhos fixos no seu propósito, sabendo que ele está conosco, nos guiando e nos fortalecendo. Padre Mário Sartori nos ensina que, em meio aos desafios espirituais, o que mais importa é a nossa confiança em Deus. Não importa quão grandes ou difíceis as dificuldades possam parecer, Deus sempre tem um plano maior e está no controle de todas as situações. A fé verdadeira não é aquela que se baseia apenas nas circunstâncias favoráveis, mas aquela que permanece firme mesmo quando as coisas não saem como esperamos. A confiança em Deus nos dá força para continuar, mesmo quando os ventos contrários parecem nos empurrar para trás. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram desafios espirituais intensos, mas que escolheram confiar em Deus. Um dos exemplos mais poderosos é o de Jó, que, mesmo diante da perda de tudo que amava e de um sofrimento indescritível, escolheu não perder a fé em Deus. Ele disse ainda que ele me mate, nele esperarei, Jó 13:15. Jó não compreendia por que estava passando por aquele sofrimento, mas escolheu confiar em Deus, sabendo que ele era soberano sobre todas as coisas. E no final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido, de uma forma que Jó jamais imaginaria. Padre Mário nos lembra que, muitas vezes, os desafios espirituais não têm uma explicação imediata. Podemos passar por períodos de seca espiritual, onde sentimos que Deus está distante, ou momentos de luta intensa contra o pecado e a tentação, mas mesmo nesses momentos, Deus está trabalhando em nós. Ele está nos refinando, nos purificando e nos ensinando a depender mais dele. Em 1 Pedro 1:6 hasta 7. A Bíblia nos ensina que nisto exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais afligidos por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, seja para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Os desafios espirituais são uma oportunidade de fortalecer nossa fé e de permitir que Deus nos transforme. Ele usa as dificuldades para nos purificar, para nos tornar mais semelhantes a Cristo e fundamentá-lo. Portanto, que quando enfrentamos desafios espirituais, não olhemos para as dificuldades, mas para Deus. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio seguro. Quando confiamos nele, não importa quão grande seja o obstáculo, pois sabemos que ele é maior. Deus sempre cumpre suas promessas. E ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Padre Mário nos exorta a manter a confiança inabalável em Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Quando olhamos para Cristo, vemos um exemplo de alguém que enfrentou o maior dos desafios espirituais com total confiança no Pai. Jesus não hesitou em se entregar à vontade de Deus, sabendo que, através do sofrimento, viria a nossa salvação, assim como Ele. Somos chamados a confiar em Deus e a seguir o caminho que Ele preparou para nós, mesmo que seja difícil e cheio de obstáculos. Portanto, se você está passando por um desafio espiritual, lembre-se de que Deus está com você. Ele não te abandona.
Ele usa cada dificuldade para te ensinar, para te moldar e para te fortalecer. A confiança em Deus é a chave para vencer qualquer desafio espiritual. Quando confiamos nele, ele nos dá a vitória. A vida é feita de escolhas. E muitas dessas escolhas são complexas e exigem sabedoria. Osh vezesh. Somos confrontados com decisões que podem mudar o curso da nossa vida. E a pressão para escolher rapidamente pode ser avassaladora. No entanto, Padre Mário Sartori nos ensina que a melhor maneira de tomar decisões é através do silêncio diante de Deus. É no momento de quietude, onde nos afastamos do barulho e das distrações do mundo, que conseguimos ouvir claramente a voz do Espírito Santo nos guiando no mundo de hoje, onde as informações estão ao alcance de um clique e as decisões precisam ser tomadas rapidamente. O silêncio se torna uma prática rara, mas essencial. A sociedade nos pressiona a ser rápidos em nossas escolhas, a reagir sem pensar e a seguir a corrente, mas Deus nos convida a um caminho diferente. Ele nos chama a parar, a silenciar nossa mente e a escutar a sua voz. Quando fazemos isso, criamos um espaço para que Ele nos guie com sabedoria, paciência e discernimento. A Bíblia nos ensina que, ao tomar decisões, devemos buscar a orientação de Deus em oração. Tiago 1:5. Está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Deus está sempre disposto a nos orientar quando buscamos sua sabedoria com um coração sincero. No entanto, muitas vezes, para ouvir sua voz com clareza, precisamos primeiro silenciar nossa alma e nossas próprias opiniões. Quando nos entregamos ao silêncio e à quietude, somos mais capazes de ouvir a voz de Deus, que nos fala de forma suave, mas poderosa. Padre Mário Sartori nos lembra que o silêncio não significa passividade ou falta de ação, mas é um momento de preparação espiritual. Quando ficamos em silêncio diante de Deus, não estamos inativos. Estamos permitindo que Ele nos prepare para tomar decisões sábias e para agir de acordo com sua vontade. O silêncio é o ambiente onde a sabedoria divina é cultivada. Ao nos retirarmos para orar e meditar, Deus nos dá clareza sobre qual caminho seguir e nos fortalece para fazer as escolhas corretas. Tomar decisões no silêncio de Deus também significa confiar que Ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Muitas vezes, as escolhas que fazemos podem ser difíceis ou incertas, mas quando nos rendemos ao seu direcionamento, podemos ter a confiança de que Ele nos conduzirá para o melhor caminho. Mesmo quando não entendemos completamente o plano de Deus ou o porquê de certas situações, podemos confiar que Ele está no controle e que seu propósito será cumprido. Em Provérbios 3:5-6, encontramos uma promessa maravilhosa: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Este versículo nos ensina que a confiança plena em Deus, somada ao nosso silêncio e entrega, nos leva a decisões corretas e alinhadas com sua vontade. Quando buscamos a direção de Deus de todo o coração, Ele promete endireitar nossos caminhos e nos mostrar o melhor para nossas vidas. Portanto, ao tomar decisões, lembre-se de que o silêncio diante de Deus é essencial. Ao invés de agir por impulso ou se deixar levar pela pressão externa,
Busque um tempo de quietude para ouvir sua voz. Quando você se entrega ao silêncio de Deus, Ele revela a sua sabedoria, dá-lhe discernimento e guia seus passos. E mesmo quando a decisão parecer difícil ou incerta, você pode ter certeza de que Deus está com você, orientando cada escolha com o seu amor e cuidado divinos. As palavras têm um poder imenso. Elas podem edificar ou destruir, curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar. A maneira como usamos nossas palavras diz muito sobre quem somos e sobre o que está no nosso coração. Padre Mário Sartori nos ensina que, no silêncio, encontramos o poder de escolher nossas palavras com sabedoria e propósito quando aprendemos a silenciar nossas emoções e pensamentos. Podemos falar com mais clareza e impacto, sem ser impulsivos ou reagir por impulso. No mundo de hoje, onde a comunicação está ao alcance de todos, é fácil se deixar levar pelas palavras precipitadas. Muitas vezes, nos encontramos respondendo a provocações ou situações de maneira rápida e impensada, sem refletir sobre o impacto que nossas palavras podem ter sobre os outros. No entanto, o silêncio é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a evitar palavras vazias, palavras que ferem, palavras que não contribuem para a paz e o bem. Quando silenciamos, damos espaço para que o Espírito Santo nos guie em nossas palavras, tornando-as mais eficazes e carregadas de sabedoria divina. A Bíblia é clara sobre o poder das palavras e a importância de usá-las com responsabilidade. Em Provérbios 1:8-2:1, lemos: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Este versículo nos lembra que nossas palavras têm o poder de trazer vida ou morte, de construir ou destruir, quando aprendemos a falar com sabedoria e compaixão. Estamos usando nossas palavras para edificar, para curar, para trazer esperança e paz ao nosso redor. Padre Mário Sartori nos desafia a refletir antes de falar, a pensar nas consequências de nossas palavras e a considerar o impacto que elas podem ter nas vidas das pessoas. Muitas vezes, em nossa pressa ou frustração, dizemos coisas que não deveríamos e depois nos arrependemos. O silêncio nos dá tempo para refletir, para discernir se nossas palavras realmente devem ser ditas. Quando guardamos o coração e a mente em silêncio, podemos ouvir a orientação de Deus sobre o que e como falar. Jesus nos deu um exemplo claro de como usar palavras de maneira sábia e eficaz. Em Mateus 1:2-3-6-37, Ele nos adverte: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus nos ensina que as palavras que proferimos não são triviais, mas tem um peso eterno. Portanto, devemos ser cuidadosos e conscientes de como usamos nossa fala. O silêncio, antes de falar, nos ajuda a medir nossas palavras com mais precisão e discernimento. O silêncio também é essencial para desenvolvermos o autocontrole, especialmente quando estamos enfrentando situações desafiadoras. Quando nos calamos diante da raiva, da frustração ou do desejo de dar a última palavra, estamos nos permitindo ser guiados por Deus e não por nossas emoções. O autocontrole é uma virtude importante que nos permite responder com sabedoria, em vez de reagir de forma impulsiva. Quando praticamos o silêncio,
também cultivamos a paciência ao esperar. Ao não correr para falar, estamos exercitando nossa capacidade de ouvir e de entender os outros antes de responder. O Espírito Santo usa esse momento de silêncio para nos ajudar a refletir sobre o que é melhor para a situação e o que trará mais paz. Ash Vezesh. A melhor palavra é a que não é dita. E o silêncio torna-se uma mensagem poderosa por si só. Portanto, as palavras têm um poder extraordinário. E é no silêncio que encontramos a sabedoria para usá-las da maneira certa. Ao silenciarmos nossos corações e nossas bocas, damos espaço para que Deus nos guie e nos capacite a falar palavras que tragam vida, cura e bênção. Quando nos aproximamos de Deus no silêncio, Ele nos ensina a usar nossa fala para glorificá-lo e para edificar aqueles ao nosso redor.